Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Rafael, está começando mais uma entrevista semanal do Telesíntese e hoje a gente está aqui com o Rodrigo Schuch Wegmann. O Rodrigo está à frente da Associação NEL desde 2022. Ele tem mais de 2 décadas de experiência no setor de telecomunicações, passagens por operadoras como o Oi Brasil Telecom e Algar Telecom, onde ocupou cargos de liderança nas áreas de marketing, vídeo e integração. Schuch vivenciou de perto diferentes fases da evolução do mercado, da consolidação da telefonia fixa à ascensão da banda larga por fibra ótica. Ele é economista, formado pela Universidade Cândido Mendes, com carreira construída em grandes grupos e projetos de investimento. Hoje, ele lidera uma das principais entidades representativas dos operadores regionais de telecomunicações do Brasil, que é a Associação NEL. Nessa entrevista, o Schuch vai falar com a gente sobre os desafios do setor, o papel dos pequenos e médios provedores e a interiorização da conectividade e a agenda regulatória que mobiliza o ecossistema da ANEL. Schuch, obrigado pela sua atenção, pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço aqui o convite. É uma honra que a gente poder estar contribuindo aqui com vocês, né? Batendo esse papo aqui. Eu acho que é sempre construtivo, né? Fico mais feliz ainda em ver o retorno aí da Telesíntese, né? Porque ficou um buraco no coração de todos, né? Com esse pequeno tempo que a Telesíntese ficou fora, e fico muito feliz aí de vocês terem voltado com tudo e podem contar sempre com a Associação NEL aí para que a gente esteja juntos aí, contribuindo sempre, tá? Obrigado, viu? Imagina, mais uma vez eu que agradeço aí a presença. E já que a gente está falando dos provedores regionais, já que a ANEL representa os provedores regionais, eu queria começar falando justamente de um estudo recente que vocês divulgaram, que vocês contrataram e mandaram para as autoridades brasileiras a respeito da subnotificação sobre o mercado, como é visto o mercado, qual é enfim, o diagnóstico que nós temos de mercado hoje na banda larga fixa no Brasil. Vamos começar do começo. Quando que vocês fizeram esse estudo? Ele foi publicado mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, né? E vocês enviaram para a Anatel. Por que vocês sentiram a necessidade de fazer esse estudo? Bom, Rafa, novamente, obrigado pelo tempo. Há algum tempo a gente vem acompanhando, né? E quando eu falo acompanhando bem de perto, com os nossos associados, né? Que existia certas discrepâncias nos números que a gente via da Anatel, porque quando você ia no campo, você via que tinha muito mais do que aquilo que estava lá, né? Teve um momento na discussão do novo PGMC que surgiu a história do PMS, né? E aí começou com 3 empresas, né, que poderiam ser elegíveis a PMS. Depois essa nova definição estava embarcando aí quase 10 empresas, todas associadas aqui da ANEL, e houve então essa preocupação, porque o pessoal apontava, a gente não tem esse market share que está sendo dito lá, porque existem outras empresas aqui no mercado, né? Só que elas não aparecem no relatório da Anatel. Então, a gente definiu numa reunião de conselho 3 prioridades. Uma era o combate à informalidade, a outra era a revisão do PGMC, né, que a gente chama de novo PGMC, mas seria a revisão do PGMC, e a terceira era espectro, né? Então, a gente tinha esses 3 itens, né? Não, nada que também não fosse importante, como reforma tributária, como postes, né? Mas o momento indicava mais para esses 3 pontos aí, tá? E aí, dentro do combate à informalidade, a gente ficou pensando como que a gente poderia contribuir com o setor, né? Contribuir com a própria Anatel, que a gente já tinha discursos acontecendo, né? Conversas acontecendo com a Anatel, com outras associações, com empresas, né? E aí a gente tomou a decisão de contratar um estudo para embasar com bastante profundidade, né? Para que houvesse um levantamento dos números e a gente pudesse minimamente ter uma estimativa, né? Do que seria esse mercado, se eventualmente tinha esse mercado subnotificado. A gente também, após todas essas nossas discussões, a gente viu um estudo que foi apresentado pelo PNAD, que apontava lá 63 milhões de domicílios no país com banda larga fixa, né? E quando a gente olhava o relatório da Anatel, eu vou pegar pelo número de janeiro, ele apontava lá 52 milhões de residências, né? Mas quando a gente olhou isso aqui, era um pouquinho, sei lá, 50 mais ou menos, das quais 6 milhões eram empresas. Então, você, na verdade, desses 52, você tinha 46 milhões de residências, né? Com banda larga fixa pelo relatório da Anatel, contra 63 milhões da pesquisa do PNAD, né? Então, tinha realmente aqui um gap, né? E aí a gente contratou a Telco Advisors, né? O Rupental, para que ele fizesse um estudo para a Associação NEL,
trazendo, né, toda essa dimensão com metodologia, cálculos estatísticos, né, para que a gente pudesse chegar mais ou menos no número, né, subnotificado. Então, toda essa motivação partiu daí, né, esse desejo também, né, da gente poder chegar ao número real, né, porque havia algumas políticas regulatórias que poderiam vir e que a gente entendia que não eram reais porque aquele número não estava real, tá? E a gente também sempre se preocupou com o endereçamento do dinheiro público, né? Porque a gente tinha as políticas do FUS, cujo qual você tem lá os editais para atendimento às escolas e tudo mais, e aí a gente sempre ficou com aquela dúvida: será que o dinheiro está sendo empregado no local certo? Será que naquele local realmente não tem nenhuma empresa? Então a gente ficou também esse ponto aqui para poder contribuir aí com o setor público, né? A gente ter aí os melhores endereçamentos das verbas públicas também. Quais são as políticas que você falou, está vindo nas políticas que podem acabar distorcidas em função desse dado não estar exato? Qual que é, concretamente, que política que você se refere? Não, a primeira é o próprio FUSH, né? O FUSH é o conexão nas escolas lá, e você sempre olha onde tem o gap, né? Se uma escola tal não está atendida, se aquela área tal não está atendida, né? E a gente já observou aqui que tem várias áreas, né? Que eventualmente não aparecem para a Anatel, né? Porque simplesmente não há informação daquela conectividade naquela localidade. E, eventualmente, você pode estar fazendo investimentos, né, levando investimento público, como o FUST, por exemplo, para aquela localidade que talvez já tenha uma rede construída que poderia estar atendendo aquela localidade, né? Então, esse é o primeiro. O segundo é a questão do PMS, né, a definição de quem é ou quem não é PMS, que estava acontecendo na revisão do PGMC, né? Assim, todo mundo sabe que o conceito do PMS ele tem a ver com mercados de alta capacidade, cujo qual a gente nem entende que há mais essa necessidade pela grande oferta de capacidade que tem no mercado. A gente até apoiou e parabenizou aí o primeiro voto do conselheiro Caran, cujo qual ele tira o conceito de PMS também das grandes, porque realmente não há mais o PMS, né? Porque não há mais esse poder de mercado significativo de alta capacidade. Hoje todo mundo tem acesso a alta capacidade, né, em qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, mas essas eram as políticas aí que a gente via, né, que poderiam estar afetando aí os nossos associados e, consequentemente, afetando o mercado, né, e também aí ao melhor endereçamento da verba pública, né? Agora, você falou que isso faz parte de uma estratégia para vocês mapearem um pouco a informalidade, né? Pelo menos eu entendo que é o que está subjacente à questão. Vocês sabendo qual é a quantidade que há de subnotificação, vocês conseguem estimar, talvez, uma probabilidade de quanto dos acessos são informais, são não não é nem que não sejam notificados, mas eles são talvez irregulares mesmo, não tem um cadastro na Anatel, não tenham é possível chegar nesse número a partir do estudo de vocês do cruzamento com o PNAD? Então, a gente fez aqui, como eu falei, né, existe uma metodologia, é um cálculo estatístico, né, que foi utilizado, né, que aponta aí um número maior do que 10 milhões hoje no Brasil, 10 milhões de clientes hoje subnotificados, espalhados aí pelo Brasil todo, com alguns estados com mais subnotificações, outros com menos. Os estados do Sul são os que têm menos subnotificação, os estados do Norte e Nordeste são os que têm mais subnotificação, né? Então, a gente fez essa quebra também por estado, para a gente poder também olhar estado a estado, né? Poderia também olhar por cidade a cidade, para a gente tentar endereçar isso. A gente parou no estado. E eu acho que tem um ponto aqui que é muito importante. Quando a gente fala de subnotificação, isso não quer dizer que a pessoa esteja ilícita, né? Não quer dizer que aquela empresa ali não esteja recolhendo os impostos, não quer dizer que aquela empresa ali não esteja pagando os postes, né? Simplesmente por algum motivo que a gente, obviamente, que está aqui no endereçamento do trabalho, né? Porque uma coisa foi a gente entender que havia um problema, agora a gente tem que trabalhar para resolver esse problema, né? E a resolução desse problema passa por um entendimento profundo do porquê que ele acontece. A gente entende que hoje, né, muitas empresas, por exemplo, pela questão lá dos provedores até 5 mil acessos, eles entendiam que não havia essa necessidade, ainda que a Anatel sempre posicionou que há sim, todo mundo tem que indicar a sua base, né, tem que notificar a sua base, mas muitos acham que não talvez
essa comunicação não chegou a todos ainda. Nós temos mais de 20 mil provedores hoje no país, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o processo em si. A gente precisa entender esse processo de cadastro na Anatel, se ele tem algum grau de dificuldade, né? Por que há esse problema? Então, primeira coisa que eu acho que é mais importante aqui é a gente entender que nem todo mundo aqui faz por má fé, né? Eu acredito que a grande maioria não faça por má fé, né? Eu acho que tem aqui uma questão de como notificar. Muitas empresas, muitos desses provedores usam empresas para fazerem os cadastros de suas bases lá na Anatel, né? Tem que saber também como é que essas empresas que trabalham fazendo as notificações lá, apontando lá a base de clientes desses provedores, como é que eles trabalham também. Então, existe aqui um formato estrutural, né, para a gente diagnosticar ainda mais esse problema. Acho que a gente vem discutindo aqui com a Anatel também isso daí, né? Então, assim, acho que esse é um ponto super relevante. A gente primeiro tem que entender, porque a gente, às vezes, você fala, tem 10 milhões, 15 milhões de subnotificações no país, todo mundo já entende, todo mundo bandido. Não, pelo contrário. A gente acredita que a grande maioria, né, talvez aí tenha uma comunicação inadequada, ou talvez não tenham entendido que há, sim, essa necessidade da notificação, né? Consequentemente, a gente quer trabalhar para ajudar essas empresas a fazerem as suas notificações aí de forma mais transparente, né? Porque o mercado competitivo ele precisa disso, né? A gente sempre defende a competição justa, sempre vai defender a competição justa, mas competição justa é todo mundo nos mesmos moldes, né? Você pode perguntar, pô, mas você não discute a simetria? Não, não. Mesmo com a simetria, que haja uma simetria, a gente tem que é uma competição justa, porque é um modelo regulatório a ser adequado. E existem distorções de quem é maior para o que é menor. E essas distorções elas são endereçadas na simetria regulatória, mas não pode ser endereçada, por exemplo, no não recolhimento de imposto ou de um não pagamento a postos, né? Então, acho que tudo isso aqui precisa estar conhecido, né, desse ecossistema para que a gente possa ter a melhor visibilidade do mercado. A respeito da informalidade, eu imagino que tenha pelo menos duas vertentes aí de informalidade não, dessa questão da subnotificação. A primeira é o cara que é informal de fato, ele puxou rede, criou lá o seu provedor e no fim não vai notificar mesmo, a Anatel talvez nem saiba que ele existe. Esse tipo de ISP, você está me falando que você acredita que ainda que é pouco, é a minoria. A maior parte da subnotificação, na verdade, é de provedores que são legalizados e operam tudo certinho, só que tem alguma dificuldade ou que não reporta devidamente os seus dados, é isso? É isso. Só um outro ponto importante, Rafa, que é o seguinte: no nosso estudo, a gente aponta lá que metade, mais ou menos, dos 21 mil provedores, um pouco menos da metade, eles possuem, né, eles são outorgados pela Anatel. E a outra metade, na verdade, a parte menor da outra metade, eles têm dispensa de outorga. Aqui já tem várias questões aqui que a gente poderia estar discutindo. Poxa, como é que ele tem dispensa de outorga e tem cabo no poste? Porque quando você vai numa concessionária de energia, eles exigem a outorga, né, para que você possa ter o projeto executivo. Mas tem várias empresas que conseguiram, né, ou em negociação, ou com advogados, né, que é normal, né, eles conseguiram passar seus cabos. Que bom, né, porque aí pelo menos ele tem a dispensa de outorga, mas ele está lícito na questão do cabeamento do poste. Mas todo esse fato, a gente vê o seguinte: nós temos um mercado hoje que metade tem outorga e metade, um pouco menos da metade, não tem outorga, né? E aí, a gente precisa entender, não tem outorga porque está naquela faixa dos 5 mil assinantes, ou não tem outorga, né? Então, tem um monte de cruzamento de informações que, a partir do estudo, você pode fazer, né? E com isso, você achar melhor remédio, né? Para a gente poder tratar esse problema aí. Não dá nem para saber o número exato de quantos clientes os provedores com 5 mil clientes têm, né, de fato, na sua totalidade, né? Então, você tem essa estimativa de que os provedores de internet representam mais da metade do mercado de banda larga fixa do Brasil, mas esse mais da metade pode representar muito mais do que a metade do provimento, né? Isso, inclusive, muda, como você falou, só voltando à questão das políticas públicas. Muda o sentido de certas obrigações que são impostas, talvez, às grandes operadoras que têm milhões de usuários,
operadores que são um pouco menores, que têm 500, 100 mil, também muda o nível de obrigação que eles têm. E a reclamação, aí eu já estou resumindo mais ou menos o que você está falando, a grande crítica é, tem gente que no fim não tem outorga, que tem gente que, porque dispensa, enfim, ou que passa tudo na base da informalidade, e aí essa pessoa não recolhe nenhum imposto, não recolhe nenhum tributo, e consegue cobrar, tem uns planos diferenciados em relação a quem faz tudo certinho. Essa que é a questão. Esse problema da informalidade é um problema que incomoda no sentido assim, a competição desleal que está tendo é muito grande. O próprio presidente da Anatel, o Baigó, já falou que a Anatel precisa agir para combater essa informalidade. Qual a dimensão dessa informalidade? Vocês têm uma ideia dessa dimensão? A primeira é justamente a competição. A gente observou em vários mercados, né, que você tem aí provedores de acesso vendendo, por exemplo, 500 mega, R$ 49, né? O que é maravilhoso do ponto de vista do consumidor, né? Porque ele olha lá, só que esse provedor que está vendendo esse preço e não notifica a sua base, ninguém sabe, ele vai reclamar para quem? Ele não aparece, né, na Anatel, não tem nem como você fazer uma reclamação na Anatel daquele provedor. Então, a gente vê que essas distorções, aquela empresa que por acaso está fazendo, não notifica e também não recolhe imposto, né, não emite nota fiscal e tudo mais, ela acaba tendo uma condição de competição diferenciada, mas não é pela forma legal, né, não é por uma simetria, não é nada por isso. Então, quando você vai na dimensão do problema, esse é um grande problema, né? Outro grande problema que a gente tem nessa questão da notificação, qualquer empresa faz seu planejamento de investimento, né? Para onde lançar rede, onde ir, né? Qual o melhor mercado, e sempre todo mundo olha pelos dados oficiais da Anatel. E aí você pode estar fazendo endereçamento do seu dinheiro, né, do seu CAPEX para localidades que você acredita que tem um mercado potencial, mas que não tem, porque tem um mercado informal razoável naquela localidade. Então, quando você olha assim, e a gente também parabeniza aí a ação do presidente da Anatel, do Baigorre, né, quando ele fala que precisa combater, acho que ele também está atento a isso, né? Nós também estamos aí nesse novo RGC, né? Onde as empresas terão mais questões de atendimento para serem reportadas, né? E será mais duro, né, para todas as empresas, né? Você tem mais questões aí para atender, né? E como é que você vai fazer com essas empresas que elas não estão no radar, né? Como é que você entende que ela está atendendo aí ao novo RGC? Então, eu acho que o presidente Baigorre já também, e eu digo o presidente, mas falo também de toda a agência reguladora da Anatel, né? Eles já identificaram que esses provedores que estão aí na informalidade pode ser um grande problema, inclusive para o avanço da qualidade, da capacidade, da infraestrutura do Brasil, né? Quando você não tem o dimensionamento correto do que eles têm, né? Quais são os clientes, que clientes que são, né? Esse cliente pode reclamar para quem? Se o cliente, por exemplo, recebe uma conta que está errada, ele reclama no provedor, o provedor não resolve, como é que ele consegue, por exemplo, na Anatel fazer uma reclamação? Então, tem pontos aqui que, de certa forma, a gente entende por que a Anatel, né, tem essa preocupação aí. Qual que é a solução? O que vocês recomendam que a Anatel faça para que consiga ter a notificação mais precisa? Bom, primeiro, assim, eu estaria entrando numa esfera que não é a nossa, né? A gente está aqui para contribuir com o trabalho, né? Obviamente que a Anatel ela tem aí a caneta na mão, né, para poder resolver isso daí. Eu acho que de posse desse trabalho aí, ela pode dosar melhor aí qual vai ser essa vacina, né, esse remédio aí que ela vai aplicar. A gente entende que a primeira coisa que precisa ser feito é uma comunicação, onde as associações, a Anatel precisa reverberar, né, mais vezes aqui sobre a importância dessa formalização, né? Eu acho que nesse primeiro momento tem que ter um trabalho comunicativo, educacional, né? Para que todos os provedores entendam que tem sim que informar, né? De novo, né? A gente entende que a grande maioria talvez não entenda que seja necessário, né? E por isso não faz. Mas precisa entender que é sim e é obrigação, inclusive, formalizar. Então,
eu acho que esse primeiro ponto a gente precisa fazer um trabalho educativo, tá? O segundo ponto, talvez aqui, eu até falei isso num podcast recente, entender se a Anatel, né, para trazer essa formalidade para a base, ela não pode, talvez, aqui falar em penalizações, né? Porque aí você inibe, né, uma empresa a querer formalizar. Então, ela tem que fazer aí um trabalho também para que seja para que você embarque essa turma sem penalizar, né? Sabendo, obviamente, que aqui no Brasil sempre é mais complexo, né? Mas eu acho que esse aqui seria um segundo ponto. O terceiro ponto aí já é a Perdão, punição eu não mesmo. entendi o segundo ponto, Ju. Você está falando assim que a Anatel poderia pensar em começar a sancionar os provedores que não comunicarem, é isso? Na verdade, eu estou indo na linha inversa, né? Ela tem que dar um waiver para essa turma, para que Ah, eles não sejam sancionados ou penalizados, né? Porque talvez isso seja pode inibir que essas empresas façam isso, né? Então, assim, na verdade é o ponto inverso, mas é nessa linha que você comentou. E por fim, sim, aí num terceiro ato, né? Se você comunicou, se você conseguiu explicar, se a turma entendeu o que tem que fazer, começa a fazer, mas tem gente que não faz, aí então você chama essa turma sem punição, né? Olha, vamos lá, formaliza aqui, não vai ter não vai ter nenhuma punição por você não ter feito e tal. Aí, no terceiro ponto, você vai ter que efetivamente punir essas empresas. Aí, a Anatel tem vários mecanismos, ela pode tirar outorga, ela pode lacrar essas empresas aí que estão informais. Aí, enfim, mas esse já é um trabalho aí que a Anatel já faz, né? Hoje, né? Por vários outros motivos que ela poderia também estar aplicando isso aí. nossa, mas vocês têm conhecimento, porque eu não tenho conhecimento de provedor que tenha sido fechado por não notificar os dados corretamente. Vocês têm conhecimento disso? Isso está De não, crescido? de não notificação, não. Realmente você tem razão. Mas, o que eu estou dizendo, a Anatel já fez aí alguns bloqueios de provedores por outros méritos, né, qualquer, que ela poderia estar no terceiro, né, no terceiro estágio, no ato punitivo, olhando esse provedor e punindo com a lacração, né? Por exemplo, né? Claro que isso não é uma questão tão fácil, porque atrás dos provedores você tem clientes precisam de conexão, tem gente que trabalha e precisa da conexão. Então, é difícil, não é tão simples, né? Quando você traz aqui essa discussão a público, né? Ela parece simples quando você olha, mas não, você tem clientes, você tem contribuintes, você tem pessoas ali por trás, né? Você não pode simplesmente deixar de atender. Então, certamente, ao chegar num ato como esse, que, ó, de novo, né? Essa aí é uma atribuição da agência, mas chegando num ato como esse, a gente precisa ter um plano de trabalho para atender, porque para que você não deixe, né, pessoas sem conectividade. Hoje ninguém consegue ficar sem conectividade, né? Enfim, então você não pode punir um provedor e ao mesmo tempo punir a sociedade. Você, E sem, você tem que achar um plano de ação para deixar todo mundo conectado. pois é, e sem pensar em punição, sem pensar em incentivo. Existe alguma coisa que vocês veem como possível incentivo ao provedor a enviar essa notificação? Que eu entendo que pode ter não se preocupe, pode vir aqui fazer a sua comunicação defasada e com atraso, a Anatel não vai fazer nada que te prejudique, beleza, mas pode ter algum incentivo para manter a assiduidade do provedor? Bom, eu vou dizer uma aqui, que eu acho que é uma questão que hoje as empresas podem não estar fazendo uso de, mas poderiam estar fazendo, que é o próprio FUST, né? A gente percebeu aí até no lançamento do novo FUST, agora, recentemente, que muitas empresas acessaram ao FUST, né? Só que quando você chega, ainda que seja indireto, ou a captação direta, que é a grande maioria, né? Você vai através de bancos, e os bancos vão olhar suas informações, eles vão olhar o seu balanço, vão olhar o seu fluxo financeiro e vão comparar com a base que você reporta. Se você eventualmente tiver uma distorção grande, o banco vai falar: opa, pera lá, isso aqui não dá para dar esse dinheiro porque uma coisa não condiz com a outra, né? Então, isso aqui não é uma punição dada, mas é uma punição direta, porque se você não capta o dinheiro que está sendo atribuído, e o dinheiro, a gente está falando aqui de TR mais um, TR mais dois, né? Um dinheiro super interessante para que seja captado aí pelos provedores. E ao fazer isso daí, ele não tem acesso a esse dinheiro, né? E outros terão acesso a esse dinheiro.
E isso já é um benefício. Outro ponto também, viu, Rafa? A nova reforma tributária, a gente conseguiu a inclusão do cashback, né? No setor de telecomunicações. O cashback, ele é pautado lá no CadÚnico, se não me engano, são algo em torno de 95 milhões de brasileiros aí que estão no CadÚnico. A gente até brinca que vai ser são 95 milhões de fiscais, né? Porque agora, para que eles possam ter o benefício do cashback, eles vão exigir nota fiscal. Né? E aí, como é que você tem uma base informada, vamos dar um exemplo aqui, de 2 mil e emitiu 6 mil notas fiscais, né? Porque o consumidor, né, vai exigir a nota fiscal. Né? Você tem 95 milhões de pessoas que passarão a exigir, né, a nota fiscal para poder usufruir do cashback. Então, eu acho que assim, o provedor que ele não vier para a formalidade, ele será punido indiretamente, né, não uma punição direta, com esses itens aí. Né? Agora, a questão de como punir ou deixar de punir de outra forma, aí eu acho que não compete aqui a associação, a gente não tem aqui a fundamentação do trabalho não foi para ser uma questão punitiva, foi para ser trazer aí uma informação para que a gente tenha uma discussão mais aberta com todo o setor, né? E, obviamente, tentando entender primeiro por que isso acontece, porque o trabalho também não... A gente não aprofundou. Por que você não formaliza a sua base? Acho que tem um trabalho aqui para ser feito, né? De novo, né? Acho que tem que... Talvez muitos provedores acham que não precisa, talvez outros até pode dizer que precisa, contrata uma empresa, mas não está sendo feito da forma correta, porque o processo da formalização, o processo da informação, de como que você tramita a informação da sua empresa para a Anatel, está se perdendo no meio do caminho. Então, eu acho que esse que é o grande... Deve ter uma questão tributária também, né? Porque dependendo da quantidade de base que você fala que você tem um cruzamento de dados ali que a Anatel pode fazer a respeito de quanto se pagou para a Fistel e essas coisas, certo? Isso também, mas assim, lembre que agora você tem hoje no Brasil, existe aquela máxima de que até 5 mil assinantes você está registrado no Simples Nacional, né? Eu digo a máxima porque isso não é tão verdadeiro, porque às vezes você tem um atendimento a B2B, seu ticket médio é mais alto, né? Essas coisas todas. E hoje você tem um pouco mais de 600 empresas, se não me engano, que tem 5 mil assinantes no Brasil. Então, assim, você poderia estar falando que a grande maioria, né, se você tem 21 mil provedores, a grande maioria está no Simples Nacional. Vale lembrar também que na nova reforma tributária você vai ter o crédito na cadeia, né? Você vai tomar crédito todo na cadeia. Então, esses provedores que estão no Simples Nacional, que fizerem vendas, por exemplo, B2B, a empresa que eles estiverem vendendo não vai poder tomar crédito. Na verdade, tem lá um créditozinho, mas vai ser muito menor do que aqueles que estão no lucro real, lucro presumido. Então, vai ter também um dinamismo aqui de mudança do perfil tributário dessas empresas para que elas possam ceder mais crédito, né, e não sejam prejudicadas. Porque se você tem uma empresa que consegue ceder mais crédito para outra empresa, ela vai ter, no final do dia, uma questão vantajosa do ponto de vista financeiro para aquela empresa que está tomando aquele crédito. Né? Então, acho que tudo isso vai corroborar aqui, né, com números mais formais, né? Porque aquilo que até então não acontecia no Brasil vai passar a acontecer. Você vai ter 95 milhões de fiscais, você vai ter as empresas querendo, tomando crédito, elas vão querer crédito, então aquela que ceder mais crédito vai ser mais vantajoso para ela, né? Enfim, eu acho que tem todo esse mecanismo, mas você está correto. Aqui no Brasil existe ainda essa setoriais não estão, né? A minha questão é essa, dos fundos setoriais. Os fundos setoriais eles não são incluídos nisso. O fundo setorial existem umas grandes discussões, né? Porque você pode ter também quanto que cada um divulga do seu... você tem a base de recolhimento e você tem lá aquele percentual de quem recolhe como SCM ou STFC, essas coisas todas, né? Tem gente que recolhe, por exemplo, que a grande maioria recolhe lá 35% de SVA e o resto em SCM, né? Existe essa grande discussão aí. A Anatel mesmo, com um estudo recente, falou que até 40% ela entende que é factível ser recolhido como SVA e os 60% como SM, lembrando sempre que esses fundos setoriais são atribuídos ao SM, né? Que é o serviço de telecomunicações. Então,
você tem as duas coisas, né? Você tem a base, que a base menor recolhe menos, e você tem também essa formatação aí do mix, né? De como é que ela faz ali a precificação do cliente. Que é um mercado simples de entender, né, Chuck? Muito. O bom disso, né, Rafa, é porque tem bastante trabalho, né? Tem bastante trabalho. Agora, você mencionou três coisas no começo da nossa conversa que estavam na agenda de vocês. Então, essa de combate à informalidade, que a gente já explorou pra caramba aqui, PGMC, que a gente entrou um pouquinho, e revisão do espectro. Só voltando um pouco ao PGMC, só para entender se faltou alguma coisa dentro de como vocês se posicionam, né? A gente teve o voto do Caram, atualmente está em suspenso, porque está em pedido de vistas, por parte do conselheiro Alexandre Freire, né? Se eu não me engano, e ainda tem, então, todos os conselheiros além do Caram para votar. Então, são 5 votos que tem que receber o texto para ele ser aprovado ou rejeitado no final das contas, né? Então, a gente tem um voto, faltam 4. Como é que vocês estão vendo isso? Qual a expectativa de vocês a respeito? O texto do Caram, vocês acreditam que ele vai vingar, ele vai ser aprovado por unanimidade pelos demais conselheiros, ou vocês ainda acham que pode ter mudanças e algumas surpresas negativas ou positivas? A gente está trabalhando para que não haja surpresa nenhuma no voto dele, né? O voto dele não é um voto que agrada 100% a PPP, mas a gente acha que é um voto muito firme, né? Muito concreto e muito direto, né? Então, a gente entende que o voto dele é o voto que deve seguir, né? A gente entende que a gente tem que trabalhar para que não seja alterado o voto dele e nós temos que trabalhar para que não haja muita protelação desses votos, né? Porque senão você cria uma grande... se você não consegue ter isso de forma rápida, né, para você entender, você acaba aumentando a insegurança jurídica, né, sobre a questão de como é que vai ser o novo PGMC. Lembrando sempre que você tem várias empresas aí que estão investindo muito dinheiro, né? E o Caram, além de garantir, né, o conceito do PPP, que é muito importante, né, ele também inclui a móvel no conceito. E isso é muito relevante para esses novos entrantes, né, porque eles vão precisar aí desses remédios que foram feitos lá na época da aquisição do imóvel pelas grandes operadoras, né, eles precisam desses remédios, principalmente no início, né, até que eles possam ter suas redes constituídas, mas também para as empresas de MVNO, que estão ajudando de sobremaneira, né, o crescimento do mercado de telecomunicações, principalmente no mercado móvel, né, que ainda tem um espaço bastante significativo. Hoje, quando você olha o mercado de banda larga, você vê que o Brasil é o país mais democrático do mundo no banda larga fixa, né? Você tem um modelo de muito sucesso. Nós somos o terceiro país em quantidade de acesso do mundo, mas a gente não é o terceiro país em população, não é o terceiro país em PIB, nem em extensão territorial. Então, aqui tem um grande mérito, né? A política que foi feita do PGMC atrás, né? Cujo qual a gente sai de 2015 de 20 milhões, pouco mais de 20 milhões, para hoje, aí cerca de 52 milhões, um crescimento muito significativo, né? E a gente entende que agora chegou a hora da móvel, né? A móvel, ao contrário da banda larga fixa, tem 95% do mercado concentrado em 3 empresas. Então, existe aqui um espaço também, quanto mais empresas estiverem prestando serviço, melhor vai ser a oferta, o preço, a qualidade, porque a competição passa a ser maior, né? E aí todas as empresas precisam se reinventar, precisam melhorar os seus serviços, os seus produtos, né? Então, a gente entende que, neste momento, a melhor coisa que a gente possa fazer, e que a gente vai trabalhar muito forte nisso, é na manutenção do voto do Caram, que seja feito o mais rápido possível. Senão, daqui a pouco, pode ter pedido de vistas em cima de pedido de vistas, aí daqui a pouco passa um ano e as empresas não sabem, né, se vão ser mais agressivas nos seus investimentos em telefonia móvel, por exemplo, ou não, né? Uhum. E essa revisão do PGMC, inclusive, é uma revisão periódica já definida, já passou o prazo, né, se eu não me engano, desde a última revisão, já era para ter sido feito, acho que em 2020 ou 2022, né? A gente está em 2025 discutindo a terceira revisão do PGMC. Se não me falha a memória, posso estar falando uma besteira aqui. E sobre espectro, também que você falou de revisão do espectro, hoje qual que é a posição da ANEEL a respeito de espectro, para quem que ele deve ir, de qual espectro vocês falam, conversam mais aí entre os associados? Bom, eu vou começar aqui pelo acesso ao espectro de forma bastante abrangente, porque você tem aí, por exemplo, novos leilões que virão, né? Vou citar aqui os 700 e os 6 GB, tá?
Na questão do 700, né? O que a gente pleiteia aqui é que as empresas entrantes, esses novos entrantes, tenham acesso ao 700, é fundamental para que elas possam prestar o serviço de qualidade, né? Então, elas precisam ter acesso a esse espectro. Você tem aí agora os novos espectros, né? Que devem ser também, que devem vir a leilão como 800, né? Então, assim, isso também a gente pleiteia que elas possam ter também acesso, né, a esse espectro aí, né? E por fim, os 6 GHz, né, que eu já comentei algumas vezes, a posição da associação Nel, que a gente é favorável à destinação integral dos 6 GHz aqui para a faixa do Wi-Fi, né? Ainda que isso não seja um consenso do nosso conselho, as decisões que a gente toma sempre são pautadas no conselho, né? E no nosso conselho a gente tem empresas que querem a divisão da faixa, isso precisa ser sempre lembrado, né? E elas certamente vão defender essa divisão da faixa, e tem que fazer, porque são direitos de cada empresa, né? Mas a grande maioria do Conselho, né, votou para que a gente faça essa defesa, então a gente continua, né, defendendo o uso integral dos 6 GHz ao Wi-Fi. Tá? Então, naqueles pilares ali das relevâncias, a gente poderia falar agora do poste, né? Porque o poste, quando a gente tomou essa decisão no Conselho, o poste estava naquele modo stand-by, e agora tem avançado, né? A gente, inclusive, espera dialogar agora com a ANEEL, né? Para que a gente não destoe muito daquilo que foi o voto do relator Elvio, né? E que está mais em linha com o que foi o voto da Anatel, porque se você tiver muita distorção, você vai ter mais trabalho para você ter a resolução conjunta, né? Então, eu citei os 3, porque na ocasião o poste estava hibernando, né? Mas certamente postes aqui também agora entrou no nosso radar com tudo. A gente está trabalhando aí nas audiências públicas do Senado, a gente está trabalhando nas sessões aí da ANEEL, discutindo com os agentes do governo, para que a gente possa ter aí um fechamento desse negócio, né? Aliás, você mencionou no início, né? Meu tempo aqui de carreira, mais de 2 décadas, né? E são mais de 2 décadas que eu vejo o problema de porte, né? Acho que esse é o problema mais antigo do setor, né? Então, eu acho que chegou a hora da gente resolver, né? Você ficou no mudo, Rafa. Perdão, agora em maio teve a apresentação de um voto alternativo, né, do conselheiro Tille, lá na ANEEL. Esse voto, então, pelo que eu estou entendendo, não é o ideal para vocês. Eles ainda preferem o do Elvio, que foi o primeiro voto, e que ele é mais em linha, como você falou, com o original lá da Anatel. Foi pactuado com a Anatel originalmente em 2023. Perfeito. E só para entender, o ponto de vista de vocês é que tem que ter a cessão obrigatória para um posteiro, explorar o poste a preço de custo e reverter a modicidade tarifária das operadoras, das distribuidoras de energia. É isso. Perfeito. Isso, um posteiro neutro. E não é posteiro de rede neutra, é posteiro neutro que não tem, né, não tem nenhum interesse cruzado, né? Não é um prestador de serviço nem de telecomunicações, nem um prestador de serviço de energia, por exemplo, né? Ele é um prestador de serviço único e exclusivamente de acesso ao ponto de fixação do poste. Perfeito, é isso aí. Tá bom. Chuck, obrigado pela sua atenção, pela sua presença aqui. Você explicou bastante a necessidade da devida notificação aí para a Anatel, para a gente pensar a nossa estratégia de redes como país mesmo, né? Como a nossa rede vai se estender. E você falou uma coisa que é muito interessante, que talvez as pessoas não se dêem conta no dia a dia, mas a gente mesmo, o próprio ISP depende das informações que ele tem transparentes com a Anatel para poder dimensionar a própria rede, né? Isso facilita bastante seu plano aí de investimento, seu roadmap de expansão, onde ele vai entrar em novos mercados, esse tipo de coisa, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, viu, Rafa? Estou sempre à disposição. Parabenizo aí mais uma vez aí o retorno firme e forte do Telesíntese, o seu retorno especificamente também, né? Então, eu desejo todo sucesso e pode contar sempre aqui com a Associação NEL para esses podcasts, né? Para eventualmente a gente dialogar, debater, né? O bom é sempre quando tem o diálogo e o debate, né? Porque você pode escutar várias frentes e entender aqui de uma forma mais abrangente, né? Mas eu fico muito satisfeito de poder participar e contribuir aqui contigo, tá? Obrigado. Eu vou te acionar. Quando sair o voto da ANEEL, quando sair o voto do PGMC, você pode ter certeza que eu vou te ligar. Estaremos disponíveis. Eu agradeço, inclusive.
Valeu, gente. Valeu a todos. Até mais. Obrigado.